Fala pessoal, começando mais um Plantão de Carreiras. Hoje não estou com o Renan. Hoje o Renanzão está longe da gente. O Renanzão hoje não tá. Longe não, tá aqui do lado gravando, mas ele não tá aqui na nossa sala. Até porque o Renanzão hoje aqui também nem ia fazer falta, viu, Nilson? Hoje estou muito mais bem acompanhado do que eu tô geralmente. Brincadeira à parte, estou recebendo um cara que é um cara que nós temos por ele um carinho absurdo. Nilson Marcelo, ele é hoje estrategista da CM Capital, uma corretora que tem ganho muito espaço aqui no Brasil. Ela é gringa, espanhola, né? Espanhola. E tem ganhado muito espaço aqui no Brasil. Ela é muito reconhecida pela comunidade trader. E o Nilson, ele é ex-aluno PAP. O Nilson tem uma história muito bacana de ter vindo de funcionalismo público. Quanta gente aí tem medo de ousar vindo de banco, né? E o cara vem de um funcionalismo público de uma indústria petrolífera para fazer carreira no mercado financeiro. Um cara que tem um brio e uma vontade de gerar valor que é absurda. E hoje o tema da nossa conversa vai ser análise quant. Análise quant que já fala um pouco sobre isso, a importância desse instrumento para o investidor e também para quem trabalha no mercado financeiro. E o Nilson é um cara reconhecidamente aí, muito forte pela comunidade, né? O nome das opções. Então, ele fala muito de opções e traz ali resultados muito bacana, inclusive pôs hoje no Instagram o grupo do Telegram que ele participa, tudo mais, que ele gerencia, porque é uma coisa que pouca gente sabe aí, inclusive falar um pouco sobre essa questão de opções de investimentos, já que hoje, né, Nilson? Por exemplo, aqui, estou olhando o Bovespa nosso hoje aqui, beijando 120 mil pontos, ou seja, cada vez mais importante diversificar investimentos e usar a estrutura de bolsa e mercado de capitais para fazer seu dinheiro ganhar mais do que com índice, né? Nilson, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua história com a gente, obrigado por nos conceder seu tempo valioso, vindo do Rio de Janeiro para cá, né? Sim, é pertinho, mas assim, você sai da rotina. Obrigado pelo prestígio, Nilson. Ô, Ronaldo, bem, muito obrigado pelo convite. Tá? É realmente um grande prazer para mim estar aqui. Como eu gosto sempre de dizer, né? Vocês têm uma importância fundamental na minha vida. De fato, desde o momento que eu fiz o PAP, eu sou da turma 10, então sou da velha guarda. Quando tudo era mato, quando né? Tudo era mato. Quando eu cheguei, já tinham capinado um pouco, mas ainda era muito mato. Então, assim, eu sempre faço questão de referenciar vocês na minha vida como pessoas muito importantes e que, de fato, me fizeram enxergar diferente o mercado financeiro e me fizeram me ver como um profissional do mercado financeiro. Só tenho a agradecer. Eu fico muito feliz com isso, mas acredito que você sempre se viu. O que houve ali talvez seja uma mudança de ambiente que te proporciona ali algo novo, né? Se tem um ambiente que te impulsiona, você acaba indo mais rápido onde você quer chegar do que, de repente, no ambiente onde as pessoas não têm ali os mesmos gostos, né? A importância do ambiente conta bastante. Acho que esse que é o grande peso de estar numa comunidade, né? E assim, Nilson, você é um cara que, eu falei agora há pouco, né? Apaixonado por investimentos. É uma coisa que ela é fundamental para quem trabalha com investimentos, é ter paixão, correto? Né? Porque não é fácil. Como que é a tua rotina, Nilson, para se atualizar do mercado, para você gerar um conteúdo que seja? Você tem que acordar mais cedo, você tem que ter uma rotina que os outros não têm, né? Como que é a tua organização para poder acompanhar o mercado, Nilson, dia a dia? O mercado sempre está aberto em algum lugar, né, Ronaldo? Ou ele está aberto na Ásia, quando está aberto na Ásia, a Europa começa a abrir, daqui a pouco começa os Estados Unidos, começa a América. Então, assim, o mercado não para, né? O mercado, ele está sempre operando, então, do mesmo jeito, a gente tem que estar sempre antenado. Eu acordo muito cedo e durmo muito tarde. Mas eu gosto. É algo que me dá muito prazer. Eu acho que o mundo dos investimentos, ele é gigantesco, tem oportunidade para tudo quanto é lado. Então, assim, basicamente, eu acordo sempre 6, 5 e pouca da manhã, já me inteiro do que aconteceu no mercado asiático, começo a observar a abertura das bolsas na Europa, o que está quente na Europa, o que foi quente na Ásia, e monitoro o pré-mercado americano. O que está acontecendo, o que vai acontecer nos Estados Unidos, baseado no que aconteceu nos outros dois, ou que fatos importantes, relevantes, tem para acontecer ao longo do dia. Excelente. Então, todo dia, segunda a segunda, né? Porque você até o final de semana você tem que estar acompanhando, porque até quando não tem a bolsa operando, o mundo está existindo e você tem que estar muito por dentro, né? Sim. E vamos lá. Aí, antes de eu fazer uma pergunta ligada a esse preparo, em que consiste em si a análise quant? E até para quem hoje tem mais novato de mercado, quais tipos de análise hoje tem? Porque a pessoa está perguntando que fundamentalista, técnica, grafista. Fala para a gente, Nilson, quais são os tipos de análise, diferença entre elas
E aí depois eu quero que você volte essa primeira pergunta. Qual que é o preparo em especial que a análise quant te exige em detrimento das outras? Ah, sim, sem dúvida. Bem, hoje, para quem quiser ser analista CNPI, você tem três carreiras possíveis, na verdade, né? Você pode ser o analista técnico, que é um analista que vai se valer de dados como preço, volume, olhar gráfico, padrões gráficos, figuras, né, formadas, figuras que os candles podem formar. Você vai ter o analista fundamentalista, que vai basicamente olhar dados como geração de caixa, né? Como é que é o nome? Eu ver o balanço de uma Balanço. empresa para entender market share, tudo que Isso, faz né? preço. O Então, valor assim, de firma, vai questão- olhar múltiplo, questão né? regulatória. Então, eu vou trazer aqui um exemplo. Vai, de repente, varejo. Vai. Então, o cara olha lojas Renner. Quanto que uma tributação ou não das compras das varejistas Isso. internacionais impactam o varejo local? Pode fazer preço em Renner? Algo que vai além do número, mas vai para a questão da percepção. Sim, e correto? faz análise de múltiplos, né? Então ele vai olhar um valor da firma Perfeito. sobre o EBITDA. Então ele tem diversos, né? Ele acaba fazendo comparações entre si, olhando os fundamentos da empresa, né? Olhando sempre os fundamentos da empresa. Você vai ter também o analista pleno, que é o analista que está habilitado para olhar tanto os fundamentos quanto o técnico. Com relação ao analista quantitativo, ele meio que está ali em todos, né? Porque a análise quantitativa, ela nada mais é do que você utilizar o computador, utilizar algoritmos. Tem modelagem. Utilizar algoritmos gerando modelos e, através desses modelos, conseguir obter respostas e resultados que podem identificar as melhores opções de investimento. E não descartando, não tirando a importância de olhar também o que o analista fundamentalista faz, que é olhar a questão do mercado. Então você está acompanhando sempre. Você não está vidrado somente no que o gráfico traz, uma evolução, mas sim em toda a... Você falou, o noticiário, quando você acorda de manhã, você quer ver que tendências, quer ver o que vai desde uma decisão de PCA até uma guerra em Israel pode fazer preço, então você considera todo, ou acaba sendo mais completo, correto? Então, Não, com certeza, existe a percepção de que o analista quantitativo ele tem que atuar somente como um analista técnico, olhando preço e volume e gerando modelos. Mas isso não é totalmente verdade. A gente tem também o quantamental, que, na verdade, você imagina que para fazer análise, sei lá, de 500 empresas, no modelo fundamentalista, se você coloca no algoritmo, isso também vai agilizar muito. Perfeito. Você vai fazer filtros, você vai agilizar muito o tipo de análise que você faz. Então, assim, a análise quantitativa, ela não serve só para o mercado financeiro, né? Ela serve para qualquer um, serve para um arquiteto, serve para um advogado. Para tudo. Para tudo. Porque é um modelo, não é em si um instrumento de finanças, é uma forma de se trabalhar. Exatamente. Falando de forma bastante clara, né? E aí, Nilson, você colocou um pouco das certificações, que fique bem claro, pessoal. Tem o CNPI, que ele é emitido pela PMEC, que ele é focado para quem realmente é analista de ações, mas o CNPI, gente, até o Thiago Reis, que já teve nessa mesa aqui também, o Thiago Reis da Suno, que é um cara espetacular, ele fala, a prova do CNPI te prepara para ter o CNPI, ou seja, não te prepara para o mercado, te prepara para ter uma validação importante, claro, mas não acredite que o CNPI por si vai fazer você se tornar um bom analista, porque tem muita coisa, até a prova aqui também não tem tanta sofisticação, não é tão atualizada, tem o seu valor, mas é uma simples habilitação para você ter que correr atrás do restante. Correto, Nilson? Correto. Eu gosto sempre de contar essa história, né? Que quando eu tirei o CNPI, eu imaginei que o mercado fosse bater na tua porta. Fosse bater na minha porta. Que no outro dia eu já tivesse convite de 3 a 4 empresas me convidando. E isso não é verdade. É igual você... Eu gosto sempre de fazer essa correlação, né? Igual você tirar uma carteira de motorista... E achar que vão te chamar para ser motorista do... de Fórmula 1. Fórmula 1, piloto Fórmula 1. Você não pode, você não consegue dirigir nada, né? Você tem todo, né, uma progressão de carreira. Então você vai ter que começar a estudar. E principalmente, né? Eu gosto sempre de falar isso, Ronaldo. Eu acho que é o fundamental. Nós temos muitos análises CNPI, né? Não temos um número excessivo, mas já temos bastante. Mas o que vai te diferenciar quando você tirar... Você que está me olhando aqui, quando você tirar o CNPI, o que vai te diferenciar? Sabe, o que é... Qual é o seu diferencial? Até porque CNPI hoje tem quase 2 mil pessoas, né? 2 mil pessoas, exatamente. Que tem CNPI, ou seja, não tem 2 mil pessoas aptas para esse mercado.
Não, com certeza. Então, e tem muita gente que não tem CNPI que Exatamente. Vou trazer aqui um exemplo. O nosso querido Charles Wicks, economista sincero. Sim. Ele não tem CNPI, mas é um cara que estuda o mercado e entende muito mais que analistas. Só que o mercado, obviamente, isso é saudável, exige uma certificação. Mas essa pergunta que você fez é muito boa. Tem que ser respondida por cada um. O que você vai fazer para que o teu cliente, no final do dia, pague para você, além do CNPI? Ninguém paga pelo CNPI, paga pela solução. Exatamente. E solução é o que você mais traz, né? Você tem se destacado por trazer ali resultados muito, muito parrudos, consistentes, em meio a um cenário que não é fácil. Como foi, Enilson, o teu processo de decisão para focar em opções? E até, já que nós temos aqui uma audiência que ela fala, falamos com vários públicos, para aquela pessoa que é leiga, define para a gente também o que é opções dentro desse mundo dos investidores normais. Quão saudável e como que ele pode hoje olhar esse mercado e começar também a trabalhar com opções? Então, opções são derivativos, né? Ou seja, são instrumentos financeiros que derivam de alguma coisa, no caso, derivam de uma ação, que te dão o direito de comprar, ou o direito e a obrigação de comprar ou vender um papel a um determinado preço. Basicamente, essa é a definição de opções. Mas ela foi criada, né, principalmente com o objetivo de hedge, no princípio, né, ela tinha um objetivo de proteger, né, proteger determinadas operações, mas com o tempo as pessoas viram que era muito possível especular, né, com elas. E elas acabam servindo como um instrumento muito importante em momentos de queda, de alta. Por quê? Porque qual é o natural de qualquer pessoa, né? É comprar uma ação. Esse é o movimento natural. Você operar comprado, né? Que a gente fala operar long, né? Operar vendido é um pouco mais contraintuitivo. Você explicar a uma pessoa que ela pode vender algo que ela não tem, que ela vai ter que alugar um papel, né? A partir do momento que ela aluga o papel, ela vende o papel e depois tem que comprar o papel. Então, assim, tudo isso é um pouco mais contraintuitivo. A opção, ela serve como uma opção. A opção serve como uma opção a isso. O mercado caindo, como é que você faz? Você pode chegar, comprar uma opção de uma put, no caso, e defender aquela posição que você tem. Então, assim, a opção ela vai servir muito para momentos de estresse do mercado. Então, se você tem um mercado em queda e você está comprado, ter uma opção certamente vai te proteger e gerar um resultado muito bom. A opção também serve em momentos de alta do mercado. Por quê? Porque é um instrumento financeiro que você opera alavancado. Então, assim, em alta, né, você acaba garantindo uma alta ainda maior. Claro, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, Ronaldo. Opção, você não deve entrar se você não souber. Porque você também pode perder todo o dinheiro que você investiu. Então, assim, é fundamental que você conheça bem o produto. Afinal, é risco. É risco. É uma das operações mais arriscadas do mercado. Né? Claro, você vai ter outras estruturas que são ainda mais arriscadas, mas opção certamente é bastante risco. É aquilo, né? Quanto maior o risco, maior retorno maior possível. Retorno, né? Então, assim, e maior perda possível também. Também. Exatamente. Mas, assim, mais se bem avaliada, se bem estudado, que aí eu acho que é o que vale a pena falar, sobre o algoritmo, né, que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi. Se bem estudado, se você entender o porquê e não for no chute, que vou comprar aqui, sei lá, Banco do Brasil porque eu acho que vai subir. Né? Se não for algo assim no chute, você tem grandes chances de faturar bastante nesse mercado. Legal, então você trouxe para a gente aqui como é acessível qualquer investidor hoje entrar em opções. Aqui a gente fala com uma população, claro, quem está hoje seguindo a escola acaba já tendo muito mais entendimento desse nosso mundo de investimentos. Mas a gente está falando de um país em que eu tenho 6 ou 7 vezes mais apostadores nas bets, né, e no jogo do tigrinho do que na bolsa. Então, a gente está falando de um país em que tudo que foge do trivial de investimentos, ele acaba sendo novo. Então, para você que está nos acompanhando e se conhece um pouco mais, nos permita trazer esse didático, porque é importante que alguém, em algum momento, vai ver esse vídeo e precisa entender o didático para poder um dia ali se libertar, né, e poder realmente ter uma relação com o dinheiro mais saudável, né, Nilson?
E aí, Nilson, você traz a questão do instrumento de opções. E aí você começou lá atrás a gerar conteúdos, né? Aí entra a continuidade da pergunta. O que fez você se diferenciar dos outros CNPIs? Então você se preparou bastante. Você é um cara. E aqui ele falou que dorme pouco, e é verdade. Pô, eu vejo o Nilson manda conteúdo de noite, manda conteúdo cedo nos grupos, tá ali. Até porque você precisa estar atento quando tem um evento. Quem tá atento consegue, enfim, Sim, usufruir daquele evento claro. enquanto outros estão dormindo, né? Sim. Então, como que foi para você esse preparo, para você se diferenciar, sendo que você não era de mercado, você veio de uma outra realidade e competindo com gente com experiência de mercado. Como foi esse processo de indução? Foi difícil? Foi. Desafiador. Foi. É sempre desafiador, né? Porque leva um tempo, né, até você entender qual é a melhor, onde é que você vai se encaixar e o que dá certo e o que não dá. Né? Eu acho que todos nós, né, já fizemos coisas e erramos, né? Isso é Sim. natural. Então, o que acontece foi justamente isso. A partir do momento que eu tirei o CNPI, eu comecei a testar diversas tipos de análise, comecei a publicar muito, né? Publicar no LinkedIn, publicar nos grupos do Telegram, publicar no Instagram, né, para ser notado. E eu lembro que uma vez uma das pessoas com quem eu fiz a entrevista me fez a pergunta que eu fiz há algum tempo, alguns minutos, que é, cara, o que te diferencia? O que você vai fazer? Eu acho que do jeito que tá, é mais do mesmo. Aquelas palavras foram razoavelmente duras, tá? Eu acho que, assim, na hora, mas eu também nunca tive muito problema com isso. Mas ele falou, cara, eu não, se for isso aí que você tem para me oferecer, eu não quero. E te digo que ninguém mais vai querer. Eu falei, então eu preciso pensar em algo novo. Como eu já programava, né, como eu sempre gostei de programar, programo desde criança, eu entendi que a programação... E aí, Ronaldo, a gente falou outro dia numa conversa no Instagram, e eu acho que é importante deixar aqui registrado aqui também, cara. Programação e inglês, cara. Eu acho que são duas habilidades que servem para qualquer profissional. Sabe? O conhecimento em programação vai te agilizar, resolver muitas tarefas que podem ser automatizadas e você pode, sabe, ganhar muito tempo com isso. E o inglês, cara, porque qualquer que seja a sua área de atuação, não importa se você é médico, não importa se você é farmacêutico, não importa. Qualquer que seja a sua área de atuação, a maior parte da literatura técnica tá em inglês, cara. Sabe? Tá tudo em inglês. Então, assim, se você deixa de consumir muita coisa boa, de perder, você acaba perdendo algumas experiências por não saber inglês. Então, eu comecei a estudar muito, peguei diversos livros em inglês, que eu já tinha o costume de ler, comecei a debulhar mesmo aqueles livros, adicionei o conhecimento daqueles livros à programação, né? Então, comecei a falar, cara, isso aqui eu consigo automatizar. Vamos começar a automatizar isso aqui. Dá para fazer? Na época, quem programa aqui deve conhecer o Stack Overflow, né, que agora está perdendo um pouco mais de relevância, mas durante muito tempo foi realmente o grande repositório de conhecimento para programadores. E eu comecei a olhar no Stack Overflow, tinha dúvida, olhava, comecei a construir diversos modelos e a partir desses modelos fui, né, testando e errando, né, nessa base mesmo. Testava, apresentava para as pessoas, falava, o que você acha disso aqui? Não, tá bom. Mas pode melhorar. Apresentei para um, apresentei para outro. Nesse meio tempo também entrei no PAP. Então também já apresentei para algumas pessoas aquilo ali. Comecei a realmente viver o mercado. Então assim, também, pelo fato de estar no PAP, também acabei entendendo o que poderia funcionar. Como é que o mercado também enxergava algumas coisas. Taxa de juros, né? Algumas coisas que você acaba tendo um pouco mais de desconhecimento. Você acaba também vivendo o mercado, entendendo como aquilo influencia o mercado. E comecei a colocar tudo num pacote só. Comecei a gerar diversos produtos e, fatalmente, depois de errar muito, você vai acabar acertando, né? Em algum momento você Em acerta. algum momento você acerta. É. Então, eu gerei alguns produtos que começaram a ter bastante valor no mercado, né? Uns produtos para identificar padrões gráficos, né? Coisas que não existiam no mercado na época e até hoje ainda não existem. Até hoje, alguns produtos que eu disponibilizo, só eu ainda consigo ter. Você vê, já se passaram aí 3, 4 anos.
Mas esse tipo de coisa acaba levando você a querer produzir mais. Sim. Então você vai sendo instigado, né? Exatamente. E aí nasce um novo Nilson empreendedor. Dessa maneira, né? Sem Você dúvida. trouxe. Antes de mais nada, ô Matheusão, ali dá um corte. A hora que ele falou do inglês e programação, dá um corte. A gente quer um corte porque isso que você trouxe aqui é muito importante, Nilson. Você falou de empreender. Você empreendeu a partir do momento que você fez algo que o pessoal do mercado financeiro muitas vezes não faz, né? Quantas pessoas que nós conhecemos aqui que hoje elas travaram a carreira porque elas não têm inglês? E a gente não está falando uma questão de pessoas que estão hoje no varejo, pessoas que estão hoje aptas do conhecimento técnico até para ir para um atacado, para ir para uma área, para um research, mas gestor, e você não consegue basicamente trabalhar, exceto nos cargos, alguns cargos de entrada, se não tiver inglês. É o que você colocou. É a questão de você ver um relatório. Imagina que você está trabalhando, você opera ali, você trabalha numa mesa e você vai ter que ver um resultado da NVIDIA. E aí? Como que você vê o resultado da NVIDIA sem... Um relatório de commodities da Bolsa de Chicago. Relatório de commodities de Chicago. Então você vai agro, legal. Pô, cara, mas e aí? Tudo em inglês. Hoje consegue, mas você não pode depender disso. Não. Você não pode depender de tradutor, você não pode depender de... Você tem que ser realmente autônomo nesse aspecto. E a programação, com falta de empreender, você foi fazer algo que é o quê? Você foi ganhar tempo. Você foi comprar... você compra tempo quando você aprende a programar. Que teu esforço e passa a ser feito por um modelo ao invés de por suas mãos, correto? Sim. Né? As mãos começam, você usa elas para programar e depois é um trabalho que você passa a ter muitas pessoas trabalhando por você ali através da programação. Programação, Nilson, quando falam de empreender, tem gente que está perdendo oportunidade hoje em crédito, em áreas muito legais, porque não sabe programar o básico e hoje, por mais que uma vaga não peça, é a questão condicionante. Hoje, o Nilson vai, depois do BTG, lá conhecer a operação dos meninos, dos Lucas e do Otto. É absolutamente impossível você conseguir uma atuação sustentável, uma atuação que seja produtiva, porque hoje você vai ter N pessoas trabalhando do teu lado fazendo mais que você se você não entender programação. Então não é questão de ter uma regra que você vê uma vaga anunciada. Não, você está hoje em algumas áreas, você tem que ter, porque todo mundo tem. É uma coisa quase que um senso comum. Tem que ter, porque se eu não tenho, todo mundo ao meu lado tem. Isso daí eu uso o exemplo do Bruno Lima, do BTG, que ele é head de renda variável lá. Eu entrevistei ele aqui nessa mesa também, ele falou na época, olha, o que acontece lá, Ronaldão? Hoje, o único que não programa sou eu sou o gestor da área e eu tenho começado a me preparar para programar. Não programo ainda, mas dos nossos analistas, todos programam. Assim, e a gente não coloca uma questão de no anúncio de vaga necessário. Eles já sabem que é obrigatório. O cara não consegue trabalhar com tanta informação no mercado competitivo que nem hoje se não souber programar. E das linguagens, são quais você domina e quais foram as que você buscou primeiro e que você considera hoje fundamentais também para quem quer trabalhar com análise quant? Então. Eu acho que tudo começa com o Excel, né? Eu acho que um bom conhecimento de Excel é fundamental. Você saber automatizar algumas tarefas no Excel, você já vai ganhar bastante tempo. Você vai falar, mas não é programador. Mas, cara, você saber fazer algumas fórmulas, gerar ali gerar dados já em cima do Excel, você já está à frente de muita gente. Eu gosto muito de Python, né? Eu acho que Python é a linguagem do mercado financeiro, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Python pela capacidade que tem de avaliar muitos dados em um tempo razoável. Então, assim, coisas que o Excel não conseguiria pela quantidade de dados, pela quantidade de colunas, pela quantidade de linhas, né? Então, assim, o Python ele tem diversas bibliotecas que agilizam essa análise de dados. É a biblioteca dos analistas de dados. Tem o R. Eu gosto do R, uso menos. Mas o R, assim, se você quiser usar alguma coisa mais voltada à estatística, né, que eu também utilizo nas minhas análises, acabo usando. Mas entendo que o R é uma progressão do Python. Se você já programa em Python, é mais fácil você pular para o R do que você ir para o R de uma vez só. E comecei na que eu acho a mais complicada, que eu acho que essa não precisa nesse momento, para quem está começando, que é o C, né?
Eu acho que ele é muito legal, é a que muita gente começou, mas é mais complicada, né? Ela tem um pouco mais de sofisticação. O Python, ele é muito simples. Para quem quiser começar amanhã, hoje à tarde, começar agora a gente está gravando, daqui a 3 horas ele já está sendo capaz de fazer algumas coisas. Incrível isso. É. E SQL? SQL é muito importante para dados, né? Para você Tá. poder ter a base de dados. Mas eu nem tenho usado tanto, mas é uma linguagem realmente importante. Para o meu trabalho, Python é o que... Python é o mais importante. SQL tem o seu valor, sim. Não estou desprezando o SQL. Só não tenho usado tanto mais. Legal. Então, é bacana trazer essa provocação, porque a gente está falando novamente, né, de uma realidade que as pessoas elas veem como distante. Você falou agora, se começar a fazer agora, à tarde eu consigo ter o primeiro resultado já Consegue. ou seja, o primeiro passo pode ser dado hoje, né, Nilson? Pode. E quando a gente vê nesse mercado atual, que fica muito claro que nosso recado aqui não é um recado que é alarmista, mas é um recado para reflexão. Quantas das funções hoje existentes no mercado não vão existir daqui a 2, ou 3, ou 5 anos? E o Fábio trouxe uma fala um dia desse que eu achei bem interessante e concordo. O que vai, assim, a tecnologia em si, ela não vai substituir a pessoa. Quem vai substituir a pessoa são outras pessoas que entendem a Exatamente. tecnologia. Então, se você tem hoje um conhecimento em Python, domínio inglês, se você tem hoje a parte técnica que muita gente tem, dificilmente o mercado financeiro vai ser arredio para você. Você vai ter oportunidades, você vai ter. Então, tendo ali hoje o que é esses skills sofisticados, né, Nilson, você consegue abrir teu leque de atuação muito além do que de repente você vê hoje. Então, é uma boa fala tua e motivação, porque você falou em uma tarde, você consegue dar o primeiro passo. Então, dê esse primeiro passo. Ali no meu Twitter, né? Agora no X, né? X agora. X, acho que difícil, né? Sempre que você vê uma reportagem, tá X, o antigo Twitter. É isso, né? É O isso. pessoal ainda não conseguiu. Se você. Depende de quando forem ver o vídeo, né? Daqui a alguns anos, de repente. Voltou a ser Voltou, Twitter, a gente nunca sabe. Mas o X do antigo Twitter, tem lá na minha timeline lá um passo a passo de como já fazer o seu primeiro código. Gratuitamente lá. Tá lá. Se você quiser começar hoje no mercado financeiro, cara, eu quero gerar um gráfico de Itaú. Eu quero começar a acompanhar o preço do Itaú. Como é que eu faço? Tá lá. Assim, não precisa nem ser... Assim, se começar agora, daqui a 40 minutos você já consegue acompanhar o preço de Itaú em tempo real. Que legal Entendeu? isso, né? Gratuitamente está lá, só você procurar lá no Twitter, na timeline. Que bacana. Tá lá. Porque eu acho que é um jeito de dar o start ali para a pessoa, né? E a gente tá falando de coisas, pessoal, que elas estão acontecendo muito rapidamente, né? Nilson, você falou programação, falou de inglês, você falou bastante da questão técnica, né? Bom, vamos lá. Qual que é a missão final desse analista quant? O analista quant se prepara para quê? Para gerar relatórios? Qual que é o tipo de atuação prática que esse profissional tem, né? E eu quero que essa pergunta ela seja respondida na visão profissional da área, mas também que você traga para a gente, por exemplo, né? Hoje, como investidor, quão importante é a pessoa entender disso que a gente está falando? É bastante importante, eu acho. No fim do dia, né? Tem muita gente que opera para si mesmo, né? Que não depende da corretora. Muita gente opera para si mesmo. Muita gente opera para si mesmo. E o que eu entendo? No fim do dia, tudo é em relação a quanto você é capaz de gerar, né? Ao seu resultado. Né? O importante é isso. Não adianta nada eu ficar falando aqui, porque eu faço isso, mas... Se não tiver resultado. E como é? Não, tô perdendo. Tô perdendo muito. Aí não adianta. Eu acho que uma das grandes vantagens da análise quant e que pode ser testada, pode ser vista por qualquer um, é a capacidade de você testar as estratégias, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem. E quando a gente coloca uma estratégia para rodar, quando eu coloco, por exemplo, eu tenho além das opções, de tudo, ainda tem os robôs, né? Ainda tem os robôs traders que fazem índice futuro, que fazem dólar. Então, assim, são diversas estratégias que a gente coloca para rodar. Acho que uma das grandes vantagens é o fato de que a gente consegue mostrar que essa estratégia funciona por meio de backtests, né? Olha, em determinadas janelas, essa estratégia conseguiu gerar tanto. Olha, essa aqui... Então, em qualquer período, né? Então, assim, a gente consegue mostrar às pessoas, né? Não eu tentando convencer você, eu mostrando a você diretamente. Contra números não tem argumentos, Contra né? números não tem argumentos. Não tem argumentos. Que a gente pode falar a questão assim, olha, vamos lá, voltando aqui novamente para um ativo. Eu acho bom, você acha ruim.
Isso. Tá, mas o número te... É. A interpretação do número ali, a gente pode cada um achar, mas o número é inquestionável. O resultado é 8 é inquestionável. 8 pros dois. É. Posso achar 8 bom, você 8 ruim, mas 8 é 8. E tem um consenso. Então, acaba sendo um trabalho mais racional, correto? Sim, É um trabalho mais pragmático. Eu costumo falar que uma das grandes vantagens é a remoção da subjetividade. Isso, pragmático. Totalmente puro. pragmático, pragmatismo puro. Porque assim, não tem eu acho, ou eu... quando acontece... Não, cara. O arbitrário ali Não tem. Uhum. É totalmente... Olha, quando você faz isso, 70% das vezes acontece esse tipo de coisa. Então você é capaz, por ser uma teste quantitativa, de quantificar. Você acaba quantificando os resultados de modo muito mais verdadeiro, né? Assim, muito mais fácil. E, então, hoje o analista ele vende ao cliente, investidor, ali uma recomendação que ela é lastreada em vários testes e vários modelos a fim de mitigar a possibilidade de perda desse investidor, correto? Né? Mas esse investidor, claro, deve ter sempre ali deve-se haver a certificação de que o investidor tem o perfil. Daí eu vou nem trazer, claro, que boa parte de vocês aí, quando ele falou, por exemplo, de call put, tá na CPA 20, daí não tem como, né? Hoje, o ser humano que quer mercado financeiro independente da área tem que ter a CPA 20, então ele vai entender muito bem esses conceitos, né? Mas, assim, é muito importante sempre lembrar que isso aqui inere a risco. Então, tem um fator muito forte também dessa atuação, que é a questão do comportamental, psicológico. Por quê? Se fosse tão simples a tomada de decisão do investidor, a Warren teria acabado com o mercado, né? Então, assim, várias a Magnetis, várias instituições que trouxeram e trazem de forma incrível ali novas formas de se investir com carteirização ali automática, mas as pessoas, elas querem pessoas querem ouvir, querem conversar, querem apertar a mão, né? Você sente, Nilson, que hoje é um diferencial para o analista ele também ter esse skill de acolhimento, esse skill essa esfera humana aguçada como forma de gerar valor para o mercado, ou o cara sendo bom de relatório, o cara já se destaca e pronto? Não, essa pergunta é muito boa, porque no mundo, né, no mundo em que todo atendimento é automatizado, né, você vai ligar para uma companhia de TV a cabo, para uma companhia telefônica, não tem muito tempo, não, você passou por um caso, né, com a companhia telefônica. Exatamente. Né? No mundo em que tudo é automatizado, que você abraço, claro. E que tudo tá resolvido. E tudo você quer. Às vezes, tudo que você quer é ter contato com uma voz humana. Isso. Você quer ter contato com a pessoa. Né? Você quer poder falar com a pessoa. Você quer ser ouvido e ouvir. E no contexto do dinheiro. No caso de uma telefonia, a gente, se solucionasse pelo robô, seria ótimo. Agora, no caso do dinheiro, as pessoas querem contato com pessoas. Né? Um exemplo, claro, você traz ali seus conteúdos e as pessoas te mandam na caixinha de perguntas, te mandam no particular, né? Então, eu vou trazer aqui a gente passou pela pandemia, eu acredito que boa parte das pessoas ali mudou também radicalmente a forma de investir, olhar dinheiro, por conta da pandemia. Sim. E a gente vê, por exemplo, ali, vamos citar aqui o trio dos meninos ali, o Lucas Claro, o Lucas Costa e o Otto do BTG. Se não fosse importante o tato, eles simplesmente ficariam o dia todo gerando só recomendações sem aparecer. Por que eles abrem a câmera, aparecem os três, conversam, brincam, interagem, leem chat, respondem para a comunidade que tem acesso ao relatório? Se fosse só o relatório, eu simplesmente entregaria e pronto. Mas esse fator humano, ele é um fator preponderante, que assim, é aquela coisa, o cara tá convicto que aquela ali é uma boa opção para ele fazer, de repente, um swing trade, day trade, o cara vai investir em alguma... O cara tá convicto, mas o cara precisa ouvir o especialista. Você acabou de trazer um caso aqui de um rapaz, olha, quando eu vejo a tua recomendação de venda, não consigo comprar, porque a minha referência é você. Isso é muito louco, né? Tem uma participação muito além da tecnicidade da decisão do investidor. Eu já fiz esse teste. No canal do YouTube, eu desenvolvi um algoritmo que a cada 2 minutos ele olhava os papéis do IBX 100, né? O IBXX, e a cada 2 minutos ele dizia, olha, surgiu um padrão, sei lá, para Ambev, surgiu um padrão para Bradesco. Então ele ficava lá, ficava uma tela rodando e a 2 minutos ele atualizava. E eu falei, cara, eu vou testar isso no YouTube porque é um jeito
de ver se as pessoas definitivamente têm interesse em acompanhar esse Uhum. totalmente sem ninguém ali, sem ninguém. Automatizado. Automatizado, totalmente. E era, sabe, coloquei uma tela, até uma tela bonita, coloquei, falei, cara, 2, 3 pessoas. Sabe, as É. pessoas olham, e daqui a pouco perguntam, não tem ninguém? Cadê a pessoa? É. Cadê alguém pra falar? Ou seja, Sabe, então assim, as pessoas procuram pessoas. pessoas procuram pessoas. Por isso é tão importante sempre desenvolver, e até eu falo isso com toda convicção, porque o Nilson já são 4 anos que a gente tem proximidade. E o Nilson é uma pessoa que, a cada vez que eu falo, ele desenvolve, e fica muito mais notório ainda, a questão da fluidez, tem a questão da organização de ideias. Quando você domina muito o assunto, você fica muito mais apto a falar, porque a sua cabeça está muito mais organizada e você não tem tantos pontos ali para ficar olhando, certificando, fluindo naturalmente. Então, gente, é muito importante quem hoje trabalha com investimentos, então você que hoje investe seu dinheiro, ou você que quer passar a recomendar, ser influência para as pessoas, você precisa ter muito claro essa questão de como você transmite, como que você fala, porque as pessoas do outro lado, elas querem esse acolhimento. E se você quer fazer carreira no mercado financeiro, e eu falo, pessoas que falam, mas eu quero fazer carreira em algo técnico para não ter contato com gente. Não faça no mercado financeiro, porque dinheiro, enquanto tiver dinheiro no jogo, vai ter o fator pessoas altamente ligado, né, Henderson? Eu vou falar uma coisa aqui, que é o seguinte, livro técnico, livro de como fazer, de como fazer opção, de como entrar numa operação, de índice futuro, de dólar futuro. Isso, Ronaldo, você vai achar no YouTube, você vai achar em todos os lugares. Isso tem aos montes. Mas um livro que eu acho que é fundamental, e eu acho que ele fez muita diferença para mim, e acho que faz diferença para qualquer um que lê, e eu nunca vejo alguém recomendando, e pode parecer até uma coisa assim meio boba, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nossa, a gente citou. Não, a gente vai citar esse livro no treinamento que a gente vai viajar amanhã, e o Renan a gente vai citar. É um livro que, na minha opinião, deveria ser dado no ensino médio para o jovem ler. Porque assim, é a base. Você tem que ser agradável, você tem que ser acolhedor para tudo na vida. Pra tudo na vida. Exatamente. Você tem que saber o nome da pessoa. Cara, isso daí você tem que se ouvir. Influencia demais. Você sente, Nilson, que isso daí foi uma das coisas que te diferenciou? Não tem. Porque o que eu vejo ali no grupo, pessoal, se vocês entenderem, a minha percepção do Nilson, ela é de admirador. Pelo Nilson, que é um cara que ele esquece a questão do aluno, esquece a questão da amizade pessoal, mas tem a questão da admiração profissional, tá? Que é a pauta dessa conversa. O Nilson, ele é presente. Se você quer fazer carreira hoje no mercado, você tem que ser presente ao teu público, ao teu time. Você tem que estar presente. Então, quando alguém me fala assim pra mim, olha, quero fazer carreira no mercado, mas quero algo técnico para não falar com pessoas. O mercado financeiro não é para você. Porque você vai conversar, se você estiver hoje dentro de uma corretora, você vai conversar com outras pessoas de áreas distintas, você vai falar com o pessoal de produtos, de jurídico, de tecnologia, você vai falar com compliance, vai falar com marketing, vai falar com... Gente, você vai falar com alguém. Se você vai fazer hoje uma carreira solo, independente, para gerar relatórios, a tua audiência vai te consumir, porque ela quer ouvir de você. E às vezes você pode dar 40 relatórios. O teu sim ou o teu não vale mais para ela, porque você virou uma validação. Então, gente, desenvolva muito isso. Acho que toda pessoa que quando a gente fala isso daí, muitas pessoas elas acham, mas eu não quero ser um showman. Não é o showman. A gente não tá falando aqui que toda pessoa tem que ser expansiva. Não é essa a ideia. Não. A ideia é ser claro, ser acolhedora e gostar de pessoas. Tem que gostar. Hoje, quando eu falo é um mito que falam, né, as pessoas, mas eu quero uma área não comercial, que eu não quero contato com pessoas. Você vai para um back-office trabalhar numa corretora, você vai lidar com todas, você vai lidar com muito mais gente do que você lida no front, você vai o tempo todo ter que falar com alguém. Então, quando o Nilson, ele recomenda que uma pessoa faça uma operação, ela compra um ativo e não ativo, por trás tem várias camadas. Tem eu nem sabia desse número, né? Mas assim, no atacado em especial, na média, são 3 a 4 pessoas de back para uma pessoa no front. Eu não sabia, o Pedro, que nosso professor, que trouxe isso. Falei, então são 3 ou 4 pessoas remando
para uma que dá a direção ali, que é o que coloca o mastro para E o prumo. Então, assim, olha só, gente, é muito importante vocês lembrarem dessa fala, porque a questão de lidar com pessoas, ela é condicionante para o mercado. Ela é condicionante para você aprender. Se você não quiser lidar com pessoas, você não vai ter como explorar a comunidade. Quantas comunidades hoje de traders tem, de especialistas, de FIIs? Cada coisa que você quiser olhar no mercado vai ter comunidades. E você precisa extrair isso através de pessoas. É verdade, assim, até uma pessoa, até alguém, até um cliente, né, fazer uma operação que eu estou recomendando, até ele pegar confiança, até ele ter a confiança. Cara, são muitas perguntas que ele já me fez, sabe? São muitas lives, sabe? É muita coisa que a gente já passou ali e que ele já conseguiu sanar todas as dúvidas dele, até conseguir ter confiança para falar, caramba, eu entendi o que esse cara falou. É um processo de decisão, não é simples, né? É um processo. Você vai ter ali, tem a identificação, aí você vai ter ali a conexão. Pô, primeiro, sei quem é o cara. Segundo, entendo o que ele tá falando. Terceiro, concordo com o que ele tá falando. Pô, é coerente, ele não tá falando cada uma coisa. Pô, tem resultados, cara, aí sim. Então, já me certifiquei de tudo, então eu vou dar esse próximo passo com ele. Incrível. Nilson, onde você sonha chegar nesse mercado? Você tá realmente virando você se tornou uma referência, tanto que no seu grupo tem grandes nomes do mercado. Você é o cara que hoje, né, a gente acabou de falar com o pessoal do BTG, cara, te adoro, Nilson, fala para ele vir aqui. Ou seja, você está construindo um legado muito forte. Qual que é o teu sonho grande dentro desse mercado? E o que você recomenda hoje para quem está também nos acompanhando, que tem essa dúvida? A gente não se aprofundou tanto porque não é o foco da conversa, mas assim, o Nilson veio de transição de carreira. Então, qual que é o conselho que você dá para aquela pessoa que está hoje começando e que ela vislumbra um dia fazer o que o Nilson faz hoje? O que ela vai ter que fazer antes para chegar no hoje? A gente estava falando antes, né, daquela frase, se você me permite falar aqui. Para fazer o que... todo mundo, todo mundo não. A frase é essa, mas assim, também eu não quero ter essa prepotência, claro. Também não quero ter, mas é assim, né, todo mundo quer fazer o que eu faço, mas ninguém quer fazer o que eu fiz, né? Claro que isso não é para todo mundo, essa frase aqui é uma frase geral, não é uma frase minha, mas eu digo assim, para quem está começando, Ronaldo, para quem está começando, nada substitui, sabe o Muricy? Aqui é trabalho. Aqui é trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Você que é São Paulino, que viveu realmente essa fase boa aí do Muricy. Ele no Fluminense também, infelizmente no Flamengo não deu muito certo. Mas nada substitui o trabalho, cara. Nada substitui a força de vontade, sabe? Eu gosto muito de esporte, né? Sempre gostei muito de esporte. E quando você já deve ter visto alguma entrevista dos caras falando, sei lá, do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Né? O cara sempre era o primeiro a chegar, cara. Ele se construiu, assim, é até uma diferença. O Messi é talento, genialidade e esforço. O Cristiano Ronaldo é talento e tem a genialidade, ela foi construída pelo esforço. Né? Exatamente. Eu tava vendo ontem uma reportagem do Zico. Né? Você sabe, sou rubro-negro doente. E ele estava falando, o Zico sempre foi um excelente batedor de falta. Hoje a gente tem pouco batedor de falta no futebol brasileiro, né? E o Zico sempre se destacou pela batida de falta. E quando ele foi jogar na Udinese, essa história é real. Ele estava sempre que ele treinava, ele já era experiente, né? Quando ele foi para o Udinese, foi com 28 anos. E ele estava treinando as faltas e a falta sempre batia na trave, sempre no ângulo ali, mas sempre na trave. Sempre batia na trave e falava, pô, mas não é possível, rapaz. Eu sempre acertei, por que não estou mais acertando a gaveta, né, o ângulo ali? Aí foram ver, a trave estava enterrada 6 centímetros a mais do que devia, sabe? Então assim, se tivesse no normal, ela estaria entrando exatamente onde devia entrar, lá na gaveta. Então assim, não é só o Zico, é o Oscar Schmidt, né, que a gente sempre vê, né, do esforço, do trabalho, de estar lá. Por que ele é melhor que os outros? Porque ele está treinando mais que os outros, é aquele negócio. Até viu, ele falando, não é mão santa, é mão treinada. É aquilo, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso. E isso vale pra tudo na vida, né? Vale pra tudo. E aí tem uma analogia até que uma vez eu ouvi de um gestor meu, que ele falou pra mim que
ele apostava, faleceu o Sérgio, ele apostava em cavalos. E ele falou um negócio que eu nunca esqueço. Quem dá dinheiro no jockey não é o cavalo mais rápido, é o cavalo que termina a corrida. Exatamente. O cavalo que larga bem e não termina, não adianta, né? E é isso, né? Então é consistência, né? Então, para você viver o que hoje o Nilson está vivendo, o que ele vai viver muito nos próximos tempos, é necessário você fazer o arroz e feijão. Você vai falar, às vezes, para uma pessoa. Você vai abrir live, o Bruno usa isso bastante. O Bruno já abriu live com 0 pessoas. O Bruno abriu live com 0 pessoas. Então, isso é normal. aqui você abre com 1 ou 2 pessoas. Hoje, quando você abre live e você fala com 1000 pessoas, cara, isso é legal. Mas para falar com 1000, você teve que falar com nenhuma. Nenhuma. Você teve que mandar no grupo da família com a mãe e o pai para interagirem, porque esse é um processo que... eu sempre falo, né, que quando eu comecei, já contei essa história algumas vezes, quando eu comecei e criei o grupo no Telegram, né, eu pedi pro meu irmão entrar no grupo para poder ter mais uma pessoa. Porque para quem entrasse se sentisse confortável em saber que já havia 2 pessoas ali. Porque se só sou eu, a pessoa entra e fala, cacete, isso aqui vou meter o pé, que isso aqui tá tudo errado, isso aqui é algum golpe. Então, assim, falei, cara, fica aqui. Aí botei mais uma pessoa da família, falei, fica aqui, cara, porque vai enchendo. Mas realmente, eu fiz muita live para uma pessoa. Já fiz muita live ali, uma pessoa ali, e, cara, e vou ser sincero a você, faço com a mesma empolgação do que quando falo para 500, 600 pessoas. Afinal, o teu show não depende da plateia, depende do teu entusiasmo e vontade de fazer acontecer. Que incrível. Gente, esse é um papo que, assim, passou uma hora que a gente nem percebe, mas foi muito legal. Acho que o Nilson trouxe muita coisa do que ele vive, do que ele faz, insights para o investidor, insights para quem é do mercado financeiro. Nilson, muito obrigado mais uma vez. Novamente, para a gente aqui é uma honra te receber pela tua história, pelo todo o contexto que envolve essa tua chegada. Eu tenho certeza absoluta que a CM Capital tem um gigante ali dentro, né? Os números provam, e esse mercado ele tem que conhecer, e vai conhecer cada vez mais você, que é um cara realmente diferenciado. Nilson, muito obrigado, cara. Poxa, Ronaldo, olha, eu só posso agradecer. Eu sempre faço questão de dizer, né? Era um lema, né? Que vocês sempre colocaram, o papo muda vidas. Fico muito feliz com isso. E, de fato, o PAP mudou muito a minha vida, para muito melhor. Então, assim, eu sou muito grato a vocês. Toda vez que vocês precisarem de mim, vocês sabem que é só me chamar. Eu sempre estarei aqui por vocês. Eu fico feliz, e esse carinho recíproco, que nem eu falei, claro que nós criamos aqui dentro, né, da comunidade amizades pessoais, só que aqui o que faz o Nilson tá aqui, e com toda certeza em outras coisas, muitas que virão, é a validação profissional. Afinal, respeito por quem nos segue, trazer não a história rica do Nilson, que para mim como amigo interessa muito, mas sim o que o Nilson como profissional ele pode gerar de valor. Então, Nilson, parabéns pelo teu trabalho, pelo teu legado, e com toda certeza aí, quem não tá seguindo o Nilson também, tá? Siga o Nilson, ele tá tanto no LinkedIn, no Instagram tá com Top Graph X, né? Isso. Ô Matheusão, eu vou te mandar no WhatsApp, você consegue colocar na descrição, tá? O grupo do Telegram do Nilson, coloca também o link de Instagram. Vou te mandar aí. Beleza? E aí você segue o Nilson no LinkedIn, no Instagram e no Telegram. Tem recomendações assim incríveis, gratuitas, porque você também acho que para quem está começando agora, é uma ótima forma de você realmente assim ter um valor agregado altíssimo sem ter um custo financeiro. E vem muita novidade com o Nilson aí depois, que vocês acompanhando lá, vocês vão ver. Nilson, obrigado por tanto. Obrigado, professor. Tirando o Flamengo, que eu não desejo toda a sorte do mundo, que ganha o Brasileiro e a Copa do Brasil, que a gente ganha a Libertadores. Se for uma troca assim, tá uma troca boa, né, Matheus? Depende, porque pra mim Libertadores eu quero, tá? Então, vale mais, então. Zubeldia e Alegria tá vindo aí. Já ganharam 2 agora, recente, rapaz, então. Mas que o ano termine justo, que todo mundo consiga terminar feliz. Gente, obrigado por tanto, pessoal. Não esqueça, deixa o teu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo com alguém que você conhece, que possa se interessar por esse assunto. E toda quarta-feira aqui, 19 horas, tem conteúdo. Hoje não é ao vivo, mas na quarta que vem voltamos ao vivo. Estamos juntos. Nilson, vamos pra cima. Valeu, pessoal. Pra cima. Tchau, gente.